Oi, gente, salve a todos. Pois é, primeiramente eu quero fazer um pedido a você, para que se mantenha aí no vídeo até o final, para você poder entender, né, aquilo que eu vou tentar conversar com vocês, né? E já começo, quer dizer, colocando o seguinte, quer dizer, eu trabalho, né, são conceitos, né, que envolvem a questão moral, a questão ética, né, e tal. Então, eu não tenho como, né, deixar ou me abster, digamos assim, de fazer alguns comentários a respeito do novo governo, né? Não em termos de estar contrário ou a favor, não, mas numa linha muito imparcial, para que a gente possa, aí sim, né, desvencilhar-se de todo o sentimentalismo, de todo o passivismo, e entender as coisas, né, com um propósito mais aguçado, digamos assim, né? E eu já começo dizendo que há determinados momentos em que assume o poder um cidadão ou a cidadã que pertence a um segmento até dos fracos, digamos assim. E por que que eu atribuo isso? Não é pelo fato, nada de pessoal, nada de uma visão dicotômica, né? Não, é porque, quer dizer, há todo um processo. Então, vem um novo governo e já se assume como o cidadão que é meio que salvador, digamos assim, né? Porque ele já começa, quer dizer, trazendo as pessoas para o seu bojo. É como se você trouxesse, né, tivesse um amplo manto para proteger a todos. Não? Então, a população, por favor, que me procurem porque eu vou resolver os seus problemas. Quer dizer, tudo mudará. Então, essa já é uma posição extremamente fraca, né? Porque você não tem como você agradar a todos, né? E a tudo ao mesmo tempo, né? Haja vista que você tem aí uma série de condições sociais, inclusive, que são das piores possíveis, né? Nós vivemos, né, numa situação atual em que a precariedade, a pobreza está, né, muito desenvolvida, digamos assim, né? E para você resolver esses problemas, fica meio difícil, né? Por que que eu estou falando isso? Nós, por exemplo, vivenciamos no momento com um governo, e esse que assume, inclusive, né, que se propõe, né, a abrir o leque maior ainda para a questão do teto de gastos, digamos assim, né? Ele já disse que não haverá teto de gastos, né? Então, isso já nos deixa muito preocupados, porque, olha, diante dos inúmeros programas sociais que temos, meu amigo, caramba, porra, e o que é pior? Quer dizer, o dinheiro que é gasto nos programas sociais são dinheiro nosso, Diego, são dinheiros recolhidos via tributária, né? Do cidadão que trabalha, que dá o seu suor, né? E você vê isso diluído em uma imensidade, né, de programas sociais que é assim inaudível, digamos assim, né? Porque vale transporte, vale gás, vale saúde, vale não sei o quê, programas sociais de toda maneira, de toda espécie que você possa imaginar. O governo tenta cobrir essas questões, né? E isso nada mais é do que uma atribuição que não é desse cidadão que, por exemplo, tem uma atitude fraca, mas ao mesmo tempo ele assume uma posição de forte. O forte o que que é? É aquele que está, né, no comando, é aquele, quer dizer, é o cara que ele sabe o que está fazendo, ele tem um processo, né, de pensamento, um processo ideológico em que não pode ser superado. O forte é aquele que, digamos assim, né, que não tem moral, né, porque ele é o dono da moral, ele é que impõe a sua moralidade, né? Ele é que impõe o seu gesto, só que não nesse caso necessariamente, né? Porque há que se a gente fazer uma certa dissertação de que sempre que há uma força estabelecida, uma força determinante, sobre essa força age uma outra superior,
E aí é que é o grande problema sistêmico, que normalmente as pessoas se confundem e não conseguem visualizar, né? Por exemplo, o governo que assume nesse momento, né? Ele traz, né, uma série romanceada, digamos assim, de sonhos para as pessoas, né? De que as coisas poderão mudar, de que as coisas vão melhorar. Mas é preciso avaliar isso mais a miúde. Por que é preciso mais a miúde? Qual é a intenção do governo atual que ele, pelo menos, pressupõe, né? E que o seu empreendimento seja de uma maneira mais facilitada, quer dizer, os seus sonhos sejam mais fáceis de ser realizados, enfim, que o seu problema seja naturalmente resolvido. Só que esquece, não podemos esquecer, digo, que vivemos sob os auspícios de um capitalismo neoliberal. E esse capital é que é realmente o dominante. E quando falamos das outras forças dominantes que sobrepõem sobre as forças que estão no poder, é exatamente essas forças, né? As forças sistêmicas com ideologias neoliberais, né? Que foi implantada aí de 90 para cá, né? Com a Fernando Henrique Cardoso. Então, a partir daí é que o processo neoliberal, né, se estabeleceu definitivamente e dominantemente, não só no Brasil, no mundo todo. Então, veja bem, então, como é que ele coloca isso? Poxa, se vocês tiverem, né, alguma coisa para ser resolvido, algum problema, que por favor me procurem. Me procurem porque eu estarei pronto a atendê-los a todos, né? Mas, meu amigo, de trás dessa faceta, dessa vontade, né, de estabelecer um processo de melhora social, é que está imbricado aí o grande problema, né? O grande problema, porque o que é o sistema neoliberal, financeiro principalmente? Hoje é um domínio bancário, é um domínio capitalista, toda uma produção, né, que você não reconhece, mas você produz literalmente. Quer dizer, então, e nesse manto de aceitação, nesse manto de ajuda, nesse manto de venham porque eu posso atendê-los, é que está a grande pegadinha, digamos assim, né? Estabelece sempre as facilidades, o empreendedorismo, né? As facetas novas, quer dizer, o processo de arte, tudo está estabelecido, ou será estabelecido, de maneira que possa se sentir uma coisa que seja facilitada, digamos, para a pessoa. Mas não, meu amigo, não. Olha só, quer dizer, como é que você coloca? Esse é um processo neoliberal, que ele faz de você um cidadão. Qual é a ideia literal, né? A ideia, digamos, o processo ideológico neoliberal. É aquele, olha, você é um cara totalmente livre, meu amigo. Você é livre para fazer, para pensar, para resolver os seus problemas. Porque o Estado neoliberal, ele quer realmente se desvencilhar das suas responsabilidades. Então, ele faz com que você se sinta um cara tão liberal, tão liberto, tão cheio de liberdade, que aí você passa a poder ser até um processo de libertário, né, de libertinagem, digamos assim. Quer dizer, tal é o processo de liberdade em que você se sente. Só que é uma liberdade meio que frustrante, né? Porque você se sente o dono de si, você é o empresário. E quando eu digo empresário, é uma questão metafórica. O empresário de si, o empresário que pensa por você, que sabe, você sabe o que você quer, você pensa o que você quer, né? Então, e aí você faz o quê? Se der certo, ótimo, se não, cara, mas aí é que é o problema, é aí que ele se desvencilha, porque quanto mais você é incumbido ou é levado, né, a receber esse tipo de ajuda, mais dívida você contrai. E dívida no sentido total, sabe? Dívida, digamos, financeiras, dívidas
como é que eu posso colocar isso para você? Dívidas até de interesse pessoal, de interesses políticos. Olha como você é envolvido, né, dentro desse processo do bem, né, dentro desse processo do venha que eu vou lhe dar tudo o que você precisar e do que eu puder fazer para você. Esse é um processo extremamente, tipicamente neoliberal, porque é a partir daí que as grandes dívidas, né, são contraídas, os devedores aumentam, né? Literalmente, é uma quantidade de pessoas, quer dizer, a questão da favela, do pobre, como assim? Isso não existe, meu amigo. Você é um empreendedor, você é um empresário, você pode ser daqui para frente o cara que resolve por si os seus problemas e terá êxito em tudo. Mas como êxito, cara, se você não tem o capital adequado para gerenciar esse sonho seu? Hã? E aí é que é exatamente onde você está envolvido sem saber por quê. E sob as asas de quem? De um governo, né, que se diz bondoso, que se diz que quer resolver os problemas e que vai fazer de você um elemento feliz, né? Você, sua família, seus filhos, quando a gente sabe, né, que isso é uma pegada, isso é intrinsecamente colocado pelo sistema capitalista, que o envolve de tal maneira que faz você sentir-se literalmente livre, né? Livre para tudo, né? Inclusive para ser o grande devedor dele, né? Do sistema capitalista colocado. Não é interessante? Então é mais ou menos isso, meu amigo. É para a gente ficar atento, ver o que está acontecendo. Falou? Para a gente poder discutir isso mais, né? Dá um like aí, né? Se você se sente tão liberto assim, livre para poder realmente resolver esses problemas, que ótimo, né? Mas muito cuidado, hein? Senão você pode estar entrando aí numa armadilhazinha. Então é isso, dá um like aí para ajudar o vídeo a subir e para a gente discutir mais. Valeu, um abraço aí, até qualquer